Seja muito bem-vindo a este vídeo e nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante que tem rodado ultimamente aí nas mídias sociais, também no judiciário, que é o caso do Vorcaro e do suposto envolvimento com Alexandre de Moraes. Mas surge agora também algo muito interessante, que são os precatórios emitidos pelo governo. Será que existe uma relação entre todos esses elementos, todos esses atores? Será que realmente o contrato do Vorcaro com a Viviane Barsi envolve mais coisas do qual nós não sabemos? Fique aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar uma correlação muito estranha, para dizer no mínimo. Eu sou o Paulo, você está aqui na ZY3, seja bem-vindo e nós vamos estar conversando a respeito de algo muito estranho, uma correlação sinistra, por assim dizer, de 129 milhões do contrato da Viviane Barsi, da família Moraes, com o Banco Master. Será que teria uma relação com os precatórios emitidos? Você vai ver agora a timeline de coincidências que exigem uma resposta. Então bora lá pro vídeo, tá? Bora lá pro vídeo e se você gostar, deixa o seu like aí, ok? Nós temos 3 elementos aqui que nós precisamos identificar. Primeiro, a família aqui, da família do Alexandre de Moraes, certo? Depois nós temos o Banco Master e a liberação de precatórios, a anatomia do contrato entre o Banco Master, a família Alexandre de Moraes e a liberação de 93 bilhões de precatórios é o que nós vamos analisar agora. Então, próximo slide aí. O que acontece com esse triângulo de interesses? Uma linha do tempo que precisa ser conectada, que conecta esses 3 elementos aí. Primeiro, nós temos o seguinte fator. Primeiro, volta aqui para mim, antes de mais nada. Precatórios. Precatórios é uma dívida do governo que ele tem com o cidadão ou com alguma entidade. Então, você acionou a União, você acionou a Justiça, porque o governo decidiu desapropriar a sua casa para construir uma rodovia. Ou então, há algum problema de litígio entre o que você recebeu e aquilo que o governo está propondo. Você entra. Aí a Justiça coloca isso como uma dívida para o governo pagar lá na frente. Isso se chama precatórios. E como que funciona isso? Tá? Então, basicamente, você tem um direito a receber da União, né, do Estado e do município. Nesse caso aqui, nós vamos lidar só com relação à situação da União, ok? E aí você vai ficar lá na fila para ir receber aquele dinheiro. Sabe lá Deus quando você vai receber. Porém, o que as instituições acabam fazendo? Como é uma dívida que o governo tem para com uma pessoa, uma entidade, determinadas empresas, bancos e instituições, eles procuram comprar esta dívida, tá, do cidadão. Então, vamos supor lá, o governo está me devendo R$ 1 milhão por uma casa que foi desapropriada lá e não pagou ainda, está em litígio e tudo mais. O banco pode chegar para mim, e falar assim, Paulo, sua casa vale, sua casa não, né? O seu precatório vale R$ 1 milhão, mas você está lá na fila para receber. O banco então oferece R$ 500 mil e você decide se você quer vender por banco ou não. Isso pode ser feito, é legal, não tem problema nenhum, é comprar dívida. Por que o banco compraria isso? Porque ele vai comprar por 500, mas ele vai negociar com o governo por 1 milhão. Então ele ganhou nessa operação R$ 500 mil. Se ele está devendo impostos para o governo, ele pode usar esse título para abater esta dívida. Então é dinheiro no caixa do banco, ok? Então é mais ou menos assim que funciona os precatórios. Só que nós tínhamos uma seguinte situação aí, tá? O triângulo de interesses, a decisão, o STF remove as travas orçamentárias das
de leis que foram feitas, de travas que foram feitas, que são chamadas de emendas aí, a 113 e 114, liberando 93 bilhões em precatórios. Então, lá no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro falou o seguinte: olha, eu não posso pagar esses precatórios, então fez lá um decreto, uma lei, falando o seguinte: eu não posso, porque esse dinheiro vai passar o teto orçamentário do governo aqui, e eu vou não cumprir o teto fiscal ali do governo. Ok? Então, empurrou essa dívida para frente lá no governo Bolsonaro. Mas o que aconteceu? O STF remove essas travas. O beneficiário, o Banco Master opera com um modelo de alto risco, dependendo dessas decisões, com até 13 bilhões de títulos. Então, o Banco Master ele tinha em carteira algo em torno de 13 bilhões de reais em precatórios. Foi com esses títulos de precatórios que ele tinha que ele calçou muitas das operações de crédito que ele tinha. O contrato com o escritório Barsi de Moraes, a consultoria jurídica de 129 milhões. Então, o que aconteceu? Em 2023, a decisão do STF. E aí, em 2024, final de 2024, o banco opera com esses títulos e depois faz um acordo com o escritório Barsi. Mas vamos entender um pouquinho melhor a respeito desta triangulação, ou de como que o Banco Master ele funcionava, né? Vamos colocar aqui, vamos dar uma ampliada nesse quadro aqui para você poder enxergar. Me tira aí da tela aí para você poder ver. Muito bem. Então, o que acontece? A máquina de alavancagem do Banco Master. O Banco Master, ele compra com deságio, ou seja, o banco adquire dívidas judiciais da União Precatórios no mercado secundário. Esse mercado secundário é o mercado entre o banco e a pessoa física e o credor daqueles precatórios, né? Por uma fração do valor. No caso aqui eu dei um exemplo de 50% de desconto, ok? O passo 2, ele registra no balanço esses títulos, né, como ativos de alto valor, melhorando os indicadores financeiros da instituição. Ou seja, eu compro, por exemplo, se eu vendesse por 20% do valor de face lá do precatório, então ele vai colocar lá 80% a mais, né? O terceiro passo é a captação no mercado, utilizando esses ativos como lastro, né? E emite CDBs com alto rendimento e garantidos. Como ele diz o seguinte: mas como é que você vai operar no mercado financeiro se você não tem patrimônio, não tem nada? Assim, não, opa, eu tenho patrimônio sim, eu tenho esses créditos aqui do governo federal. Okay? O risco estrutural, o modelo de liquidez do Banco Master dependia inteiramente da capacidade orçamentária da União para pagar as dívidas e decisões judiciais favoráveis. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui? Se o precatório é incerto o seu pagamento, como que você vai montar uma estrutura bancária sabendo que você não tem ideia de quando você vai receber esse dinheiro? Ou seja, o Banco Master, ele calçou todas as operações dele em um local, em uma situação que ele jamais saberia quando que ele iria receber esses precatórios. Então, você começa já a maquinar, já começa a imaginar como que o Vorcaro falou o seguinte: calma aí, pera um pouquinho, vamos dar um jeito para a gente antecipar esses precatórios? E aí é que acaba entrando a segunda parte aí do que a gente poderia ver nesse sentido aí, né? Só para a gente reforçar aqui, tá? As emendas constitucionais 113 e 114, né? Lá em 2021, 2023. O impacto: imposição do teto de gastos e parcelamento prolongado, ou seja, lá no governo Bolsonaro os precatórios iriam ser pagos, só que lá para frente de forma parcelada e tudo mais. Resultado: alta incerteza, baixa liquidez e o dinheiro fica travado no caixa do governo, ok? Depois que o STF aí, ele determinou o fim da remoção do teto, né? O plenário do STF declara as restrições inconstitucionais. Não, o STF diz não, veja só, espera um pouco, pode pagar sim os precatórios, não precisa ser tão rígido desta forma. Qual é o impacto?
O impacto do governo Lula edita a medida provisória 1.200 de 2023. Qual é o resultado desse impacto? Liquidez imediata. O governo deposita 90,7 bilhões judicialmente em dezembro de 2023. Ou seja, de uma hora para outra, numa canetada do STF, aparecem 90 bilhões para serem pagos aos credores do precatório. É isto mesmo que você ouviu. De repente, o dinheiro aparece. Quem vai pagar essa conta? O governo. Mas você sabe que o governo depende de você para pagar essas contas. Bora lá então para mais uma rodadinha aqui. O que acontece? A anatomia do contrato de Barsi de Moraes. Em fevereiro de 2024, poucos meses após a liberação pelo STF, o escritório de Viviane Barsi firma o contrato, ou firma um acordo milionário com o Banco Master. Qual é o valor mensal? 3,6 bilhões de 36 meses. O objeto declarado aí é uma consultoria jurídica ampla, excluindo condução de causas no STF. Qual é o valor estimado pago em 2024? 40 milhões de reais. O contrato já havia sido pago em 2024. Qual era o valor total projetado do contrato? Algo de 129 milhões. Vamos botar aí, eu vou botar uma próxima carta, o próximo chart aí, para você tentar entender mais ou menos como que essa historinha aqui acaba rodando aí, ó. Vamos lá. O governo, o Banco Master e Barsi de Moraes, que é o nosso tripé que nós estamos analisando, e nós temos aqui a nossa linha do tempo. Então, o governo, o STF, o governo tem essas medidas 113 e 114 que travam os precatórios. Em 2023, o Banco Master adquire a carteira bilionária. Tem uns casos aí, Una e Capricho, que remontam 2,3 bilhões de reais. Eu vou deixar a matéria no link aí para você ver esses dados com mais refinamento, ok? Aí, em dezembro de 2023, o STF invalida as travas. O governo libera 93 bilhões em crédito extraordinário. Lembre-se, o STF libera depois do Banco Master ter adquirido a carteira. Em fevereiro de 2024, Barsi de Moraes assina o contrato de consultoria por 3,6 milhões de reais por mês com o Banco Master. Ao longo de 2024, mantém até 13 bilhões em precatórios no balanço e recebe, aqui, Barsi de Moraes recebe 40 milhões. Em novembro de 2025, entra aí a liquidação extrajudicial pelo Banco Central, a prisão de Daniel Vorcaro. Essa é a linha do tempo deste tripé entre governo, Banco Master e Barsi de Moraes. Será que há alguma relação entre isso daí? Só estou mostrando a linha do tempo. Mesmo porque o STF, ele, para derrubar essas travas, isso foi para plenário. Foi 9 votos a 1. Só para você ter uma ideia de proporções, de valores que estão aí em jogo, nós temos o seguinte, ó. Os precatórios são 93 bilhões de reais, certo? 13 bilhões pertenciam aí ao próprio Banco Master, 2,3 bilhões são os casos específicos que estão sob investigação da Polícia Federal, que é o caso da usina Una e do Capricho. Ou seja, o Banco Master comprou precatórios da usina Una e da Capricho, ok? São 2,3, mas lembre-se, tá? O Banco Master tinha na época lá 13 bilhões ali de precatórios, E 129 milhões de reais, que é o contrato lá com a Barsi de Moraes, tá? É o contrato com Barsi de Moraes. Esse contrato recorde representa 1% do portfólio de precatórios do Banco Master, operando com custo marginal diante de ganhos bilionários habilitados pelo STF. Agora você está entendendo por que tem muita gente preocupada com isso? Meu amigo, a coisa
ela é mais profunda do que a gente imagina. E aí nós precisamos entrar em uma zona mais delicada, tá? Se é que nós possamos dizer a respeito disso, que é o seguinte. Põe na tela aqui um pouquinho, vamos aumentar um pouquinho aqui para que você possa acompanhar aqui. As narrativas oficiais versus as zonas cinzentas que nós temos aí, né? O ator, o escritório Barsi de Moraes, qual é o posicionamento? Que prestou consultoria ampla com uma equipe de 15 advogados sem conduzir processos do Banco Master no STF. Divulgou nota apenas em março de 2026. Levou praticamente anos aí para poder divulgar uma notinha. A zona cinzenta, o valor de 3,6 milhões por mês é total atípico para um contrato de mercado de consultoria jurídica que não envolve advocacia direta em tribunais superiores. E só para refrescar a sua memória, vale lembrar que quando surgiu esse fato do contrato, tá? Foi vazado, foi colocado um contrato lá, um contrato, não foi um trabalho feito pela Barsi, e que depois se descobriu que nada mais era do que um copia e cola da internet, de inteligência artificial, um contrato de 129 milhões de reais. O que diz aí Daniel Vorcaro, né? O posicionamento de Daniel Vorcaro, contrato legítimo, afirma nas propostas de delação premiada, que já está indo para a terceira, tá? No ato que eu estou gravando esse vídeo aqui. Voltamos aqui. O contrato legítimo afirma nas propostas de delação que Moraes não concedeu contrapartida. Qual é a zona cinzenta disso daí? As tentativas de delação rejeitadas pela Polícia Federal e encontros sociais revelam proximidade, sugerindo um esforço de blindagem. E aí, você conseguiu blindar? E o que fala o governo e o STF? A decisão de 2023 foi técnica, colegiada e necessária para a AGU regularizar pagamentos. A AGU, Advocacia Geral da União, comandada pelo Pessias, exatamente isso daí, né? E qual é a zona cinzenta desta história aqui? Como um banco, sob a supervisão rigorosa do Banco Central, e dependente desta decisão técnica, escolheu o escritório da família de um ministro logo após o desfecho favorável. São questões que estão aí para que a nossa imaginação possa perguntar, evidentemente. É claro que são todas pessoas de reputação ilibada, que não há nada demais. Afinal de contas, eu falei para vocês que foram 9 votos a 1. A grande questão é qual é a influência de Alexandre de Moraes sobre as decisões do STF. Será que foi simplesmente uma decisão técnica? Ou será que teve um empurrão de mais alguma coisa? Só o tempo vai dizer. O que acontece na prática, nós precisamos cobrar transparência desta galera que aí está. Agora, será que nós podemos cobrar transparência? Evidentemente que se a gente falar alguma coisa que alguém não gostar, podemos ir para a cadeia, colocar 14 anos de prisão, sabe lá mais o quê. Então, fica aí. O cenário que nós temos, por enquanto, é esse daí. A República não pode ser construída sobre zonas cinzentas de influências e remunerações desproporcionais. Quando um banco que opera com bilhões em ativos judiciais contrata a família de um ministro logo após uma decisão que beneficia diretamente o seu balanço, a sociedade tem o dever de exigir respostas claras. Será que nós podemos exigir? Pois é, fica aí essa questão. E você que chegou até aqui esse vídeo, comente aqui embaixo se você tiver coragem. Comente se você tiver coragem. Mas nós da ZY3 estamos aqui para trazer essas questões e cobrar das autoridades uma maior transparência. Curta, comente e compartilhe. Lembre-se que a matéria está no link aqui embaixo, na descrição deste vídeo.
Gente, o Brasil não é um país para amadores. Siga-nos nas redes sociais. Que Deus abençoe você, a sua casa, o seu trabalho. Que Deus abençoe o Brasil. ZY3, a sua rádio digital ao redor do mundo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e outras pessoas permitirem, é claro.